Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Nós fazemos o podcast para professores, pais, trabalhadores de escola, todas as pessoas que se preocupam e são responsáveis pela educação de uma criança, de um adolescente. E no episódio de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre trauma, né? É um assunto delicado, é um assunto complexo. De forma alguma, a gente pretende esgotar esse assunto aqui, mas trazer algumas reflexões de situações que nós estudamos, que nós lemos, que nós refletimos sobre as nossas vivências enquanto mães e educadoras e compartilhar um pouquinho com vocês, já que assim também abriu um pouquinho a nossa mente e trouxe, né, observações interessantes. Eu acho que só um minutinho, eu acho que é um medo dos pais, né? Traumatizarem as crianças. A gente pensa, mas eu vou traumatizar meu filho, será que meu filho vai ficar traumatizado? Então, assim, é um medo. É um paradigma. É um paradigma, assim, né? É um paradigma, exatamente. E principalmente pais de primeira viagem. A gente tem medo de traumatizar a criança. Se a gente diz não, né? Se a gente proíbe de alguma coisa, se a gente acha que ele tinha que fazer uma coisa, ele tá fazendo outra, a todo momento a gente tá pisando em ovos sobre o tal do trauma. Uhum. Mas existe pouco acesso sobre esse conteúdo. Então, eu acho que é justamente por ser um paradigma e porque nós entendemos que é uma coisa muito grave, muito séria, às vezes eu penso que a grande maioria dos pais não se sente qualificado o suficiente para entender sobre isso. Uhum. Então, assim, né, o nosso objetivo aqui não é falar cientificamente, clinicamente, mas trazer observações do que a gente tem lido e aprendido através principalmente de um documentário de uma das grandes referências sobre trauma no mundo, que é o Dr. Gabor Maté. E ele tem um documentário incrível, a gente pode deixar aí na descrição para assistirem, mas depois desses estudos, desse documentário, o que ficou para mim muito é assim, que um episódio não traumatiza ninguém. O episódio por si só. Mesmo sendo um episódio traumático, ele não gera necessariamente um trauma naquela pessoa. Uhum. Mas o que vai gerar o trauma ou não é a forma como essa pessoa vai processar as emoções, né, daquilo que o episódio trouxe. Uhum. E aí, quando a gente fala disso e começa a compreender e trazer para experiências pessoais principalmente, a gente vai observando que essa forma como a gente processa tem a ver com o repertório do que a gente já viveu, se nós somos adultos, né? Se nós temos ali, digamos, esse repertório de situações que fomos acumulando desde a infância, mas principalmente tem a ver com suporte, com amparo, com acolhimento. E aí, quando nós falamos pensando em crianças e em adolescentes, tem a ver com esse apoio familiar. Em quem são essas pessoas que são barco, que são ponte, que estão ali para amparar e acolher e ajudar em episódios como esse, e que de repente essas crianças ou esses adolescentes não tiveram isso. Esse apoio, né? E aí aquele episódio que foi traumático não foi bem gerido, não foi bem processado e gerou um trauma nessa criança, nesse adolescente, que muitas vezes a gente carrega para o resto da vida, enquanto adultos, com os nossos traumas, às vezes também não somos o barco, a ponte, o apoio dos nossos filhos e ajudamos eles a não conseguirem superar os seus próprios traumas, né? Sim. Muitas vezes são traumas claros, né, que o pai e a mãe têm essa noção de que realmente aconteceu, como nós temos alguns casos em escolas, que são casos de bullying, casos de violência, ou alguma outra questão que aconteceu na escola em que aquilo marcou a criança, né? Muitas vezes a pai até já mudou de escola por conta disso, mas ela continua realmente. E existem episódios que nós não temos ciência, que muitas vezes acontecem até no nosso dia a dia, o pai ou a mãe fez alguma coisa, falou alguma coisa, e isso gerou um trauma na criança e que nós não conseguimos perceber na hora. Talvez a gente perceba
ao longo do tempo, dos meses, dos anos, que aquilo ficou marcado. Então a gente volta mais uma vez no olhar atento, no olhar sensível, na escuta sensível, porque muitas vezes a criança depois ela vai dar indícios disso. Talvez não logo depois. Depois a gente percebe, porque o trauma muitas vezes a pessoa se fecha. Né? Ela se volta para ela. E aí cria uma barreira. Então a gente começa a se perguntar, o que será que aconteceu? Tentar acessar a criança. Se você perceber que o comportamento dela está diferente, ela está mais calada, ela está mais fechada, ela tem resistência com alguma coisa. Né? Por exemplo, a criança que sofreu um trauma com água, muitas vezes, né? Ela começa a ter resistência com piscina, e a gente não entende, a gente acha que é frescura, que é birra. Então, assim, a gente tem esse olhar mais atento, porque às vezes acontecem fatos que nem a gente tem real noção do que aquele fato causou na criança. Né? E aí, como que a gente ia acessar isso? Claro, a gente tem ajuda de terapia, né? Hoje, vários tipos de terapia, musicoterapia, arte-terapia e vários outros tipos de terapia. Mas se o pai ou a mãe ou o responsável por essa criança não identificou, ele não consegue ajudar. Ele não consegue nem buscar ajuda. E a gente já falou aqui num dos primeiros episódios sobre essa questão dos sentimentos e das emoções, né? A importância dessa educação, e aí muitos, né, psicólogos ultimamente têm usado sobre o termo até sobre alfabetizar nessas questões das emoções, né? Para que as crianças sejam capazes de reconhecer, nomear, identificar o que elas estão sentindo. Só que para isso elas precisam de alguém que ensine, né? E nesse processo da gente trabalhar essas emoções e esses sentimentos, a gente também consegue ir acessando, criando conexões, que a gente já falou aqui com as nossas crianças, para identificar mudanças de comportamento delas e situações que de repente pra gente foi só uma coisa aleatória, mas que para aquela criança aquela situação representou uma situação traumática e ela precisa de ajuda para processar aquilo ali, para que aquilo não vire um trauma. Não vire um trauma. Né? E aí eu acho que quando você lembrou sobre esse exemplo da água, isso é muito legal. Porque tem crianças que passaram por situações, por exemplo, de afogamento, né? Adultos também, que passaram por situações assim na infância e que foram acolhidos, que foram, né, amparados, que conseguiram processar aquela situação traumática que vivenciaram e que hoje tem uma ótima relação com a água e que tá tudo bem. E tem gente que nem sabe que vivenciou algum episódio assim e que tem pavor de água, né? Então, assim, é muito legal a gente pensar o quanto o apoio, o amparo pra gente processar aquilo que a gente passa pode significar algo muito importante na nossa vida. E isso depende dessa atenção, né? Nós pais, às vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente, sei lá, a criança caiu, a criança machucou. Tem uma criança que ela vai ficar marcada, que toda vez que ela passa naquele lugar, ela vai lembrar do dia que ela caiu, que o pai não tava nem aí, que ela ficou lá sozinha, por exemplo, chorando, que machucou o joelho em tal lugar. Então, assim, que a gente possa olhar mais para essas situações que fazem as nossas crianças sofrerem de alguma forma, né? Não é só uma birra ou só um chiliquinho, né? Qual a palavra que você usou agora há pouco mesmo? Você falou junto com birra, uma coisa muito assim que a gente usa muito, frescura. Frescura. Né? Não, mas é frescura. Eu ouvi muito isso na minha infância. Não, isso é frescura. Principalmente de pessoas mais velhas, né? Que não eram meus pais, mas sei lá, um tio-avô, um amigo mais velho, que olha só, lembrei de uma situação. Eu caí uma época e eu caí em cima do meu braço, eu quebrei o braço na minha infância. E eu cheguei, e eu sempre, lembrar disso foi interessante, eu sempre tive um limiar de dor muito alto. Então, assim, eu conseguia resistir bem à dor. E eu cheguei com o braço muito dolorido, eu sabia que eu tinha machucado, meu avô sabia que eu tinha machucado, ele estava comigo. Então a gente chegou só pra, pegar os documentos e ir pro hospital. Aí uma senhorinha virou, tava lá com a minha avó. Ai, João, deixa disso, isso é frescura. Menino machuca, menino cai de bicicleta todo dia, né? Vai se preocupar à toa? Até hoje, eu lembro que eu sou implicada com a velhinha até hoje.
E ela ainda é amiga da minha avó, eu sou Aham. implicada com ela, porque eu achei assim, ela foi tão desrespeitosa comigo no momento da minha dor e do meu sofrimento, que só de falar eu voltei lá naquele Lá dia. naquele dia. Eu poderia retratar exatamente, acho que até a roupa que a velhinha estava vestida. O jeito, a minha bicicleta, o jeito que eu caí e lembrando a velhinha agora. Sei lá, deve ter quase 20 anos que eu não lembrava dessa história. Então, assim, é uma coisa tão pequena, mas a forma como nós, às vezes, desrespeitamos esses episódios que marcam a vida das nossas Sim. crianças. E eu acho que você trouxe, são dois extremos, na verdade. Nós pensarmos assim como pais, como educadores também, porque às vezes a nossa atitude pode causar alguma marca na vida de um aluno. Ele tem aluno que não gosta daquela matéria para o resto da vida por conta de um episódio que ele teve com o professor. Às vezes na educação infantil, e ele tomou trauma, seja lá de matemática, de geografia, porque ele vai lembrando desse episódio e ele liga a pessoa, mas ele liga a matéria também. E isso gera. Então, se a gente pensar assim, como lidar? Que existem dois extremos, que normalmente as pessoas, nós seres humanos, nós vamos para os dois extremos. Que um é ignorar. Ignora porque é frescura, porque é birra e não vamos mais tocar nesse assunto, né? E o outro extremo é repetir. E supervalorizar. E supervalorizar, que é a mesma questão, por exemplo, da criança que teve um episódio de afogamento e ela ter a vida toda a mãe ou o pai ou alguém justificando. Não, ela não gosta de água porque ela afogou quando ela tinha 3 anos. Ela quase morreu, você nem sabe como é que foi. E aí fica contando. Isso fica contando. Toda vez que ela vai em um local, ela fala assim, não, ela não vai entrar na piscina não, porque ela tem trauma, ela quase afogou quando ela tinha 3 anos. Então, quer dizer, o adulto vai potencializando isso. Essa pessoa ela vai ter problema com água o resto da vida. A não ser que depois de adulta ela vai tratar, vai fazer uma terapia, porque assim, não foi conduzido da melhor maneira. Então, nós temos dois extremos, né? E temos aí o caminho do meio, que eu acho que é o equilíbrio, que é o mais difícil para todo mundo, é o equilíbrio, é você reconhecer o que aconteceu, você conversar, você, quando achar necessário, voltar a esse assunto, que não é assim, nunca mais falo disso. Não, mas quando necessário, voltar a esse assunto. Mas a criança entender que está tudo bem, que passou. Que foi só um momentinho, né? Que foi só um momento, que aquilo não é determinante. E aí a gente vem para o episódio do trauma, que ele fala muito de ressignificar, né? O que é ressignificar isso? Ressignificar não é esquecer. Não é, porque ninguém esquece. Né? A gente não esquece. O que nós vivemos ao longo dos anos fica gravado. Fica gravado ali ou no inconsciente, ou no consciente, ou no inconsciente. Então, a gente não vai esquecer. Mas o que eu vou fazer então? Eu tenho que ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquilo, olhar com um novo olhar, digamos assim, né? A gente fala talvez dar uma maquiada naquilo que aconteceu, né? Mas olhar de um outro jeito mesmo para os fatos da nossa vida. É isso, é um processo que nos permite libertar, né, de tantas coisas que de certa forma nos aprisionam. Não nos permitem avançar, não nos permitem viver coisas novas e diferentes. E é um processo que muitos adultos, né, assim, vêm buscando, porque se sentem limitados por traumas, muitas vezes, da infância. Uhum. E acho muito legal isso que você falou dos extremos, porque foi onde a gente começou a conversa, né? Às vezes é um assunto que nós sabemos que é tão delicado, às vezes pelos traumas que nós vivemos, que a gente não quer causar os traumas nos nossos filhos. E aí a gente supervaloriza tudo, a gente não quer que eles façam nada que exponha eles, para eles não se traumatizarem, que a gente fica cuidando demais todas as nossas falas. Isso também pode gerar um monte de trauma, gente. Assim, os traumas, as situações traumáticas da vida, elas estão aí postas. E essa é sobre escolher viver, né? Mas que a gente consiga fazer isso com maior leveza e uma coisa que a gente já vem falando aqui, com maior consciência. Então, se é um problema na nossa vida, os traumas que a gente viveu e a gente não quer trazer para as nossas crianças, então o primeiro passo, eu acho, é a gente buscar a solução para os nossos. Para os nossos. Então a gente começar a fazer... Olhar para dentro. Autorreflexão, se for o caso, procurar ajuda, né? De psicólogos, de médicos e tudo mais, para a gente conseguir olhar para isso que mexe tanto com a gente. Mas para que a gente não limite, né, as nossas crianças pelo que a gente viveu.
Então, Sim. que a gente pegue esse caminho do meio, do olhar atento, sensível, mas conduzindo de forma E que a gente não repita, saudável. né? Que é o nosso... A gente repete muito, né? Padrões. Repete comportamentos, repete padrões. Muitas vezes nós estamos repetindo padrões do que nós vivenciamos quando criança e inconsciente, porque a gente acha que esse é o jeito certo, né? Então, às vezes, é refletir sobre isso. Porque trauma todo mundo tem. Eu não vou conseguir que meu filho seja uma pessoa sem traumas, né? E todo mundo tem, gente, pequenos, grandes, médios, todo mundo tem trauma. A questão é como que nós vamos lidar com isso, como que nós vamos encarar essas situações da vida, porque realmente proteger os nossos filhos, colocar eles dentro de uma redoma, para que eles não sofram, para que eles não se traumatizem, é irreal, assim, não é possível. E nem é saudável. E nem é saudável. Porque a gente vai proteger até quando? Porque quando ele bater as asas e quando ele for para a escola, ele pode não ter trauma em casa, mas quando ele for para a escola, ele vai ter alguma situação traumática, depois na adolescência, na faculdade ou na vida adulta. Então, assim, a gente não consegue, infelizmente, a gente às vezes quer protegê-los, mas a gente não vai conseguir nunca. E auxiliar para que eles possam, nas pequenas situações traumáticas e corriqueiras da vida, ter esse olhar para ressignificar, né? Para esse olhar do aprendizado. Então, assim, nas coisas pequenas mesmo, tipo assim, ó, caí feio, ralei, quebrei um braço, mas eu ressignifiquei de um ponto assim, ó, é inesquecível para mim, porque foi um dos dias mais divertidos da minha vida com meu avô. E aí eu não lembro, né, necessariamente desse dia ou da situação chata lá com a veinha, mas para mim foi um dia incrível. E eu acho que esse olhar de ressignificar é muito feliz e saudável para qualquer situação da vida. Sim. Então a gente poder auxiliar as crianças para ver o lado bom das coisas, né? Para reconhecer que foi um momento difícil, que foi uma situação que não foi legal, que teve emoções e sentimentos mais que, né, fortes. Digamos assim, reverberaram na gente emoções fortes, boas e ruins, né? Mas que é só um momento da nossa história. Então, acho que ressignificar é uma boa palavra pra gente, né? Arrematar. Arrematar o tema. Obrigada pela companhia de vocês e nos aguardamos no próximo episódio. Até mais.